Boa tarde a todos. Então, é um prazer poder participar desse encontro. Eu parabenizo a organização, eu agradeço, fico sensibilizado por poder participar desse encontro e espero contribuir com informações que são muito relevantes para a gente, desde que a gente nasce, desde a infância e no decorrer da vida, e principalmente quando a gente tem uma idade mais avançada, é muito importante para que a gente preserve, para que a gente mantenha a saúde. E saúde, como já foi dito, é uma questão de bem-estar, não somente físico, mas mental e social. E eu vou procurar mostrar para vocês que o exercício é fundamental para esse equilíbrio. Eu costumo dizer que quem não se exercita regularmente, espero que a maioria de vocês faça isso regularmente, a gente não pode taxar de doente por causa disso. Mas, com certeza, essa pessoa não está tão bem do ponto de vista físico nem mental quanto poderia estar. O exercício, dentre outras coisas, além de proteger muito a nossa saúde física, contribuir para a pressão se manter boa, contribui também para o nosso humor, para o nosso equilíbrio mental. É um potente ansiolítico, calmante, é um potente antidepressivo, então ajuda muito a gente viver melhor, contribui muito para a qualidade de vida. E como já foi dito, a doutora Maria de Fátima enfatizou isso, por exemplo, em diabetes, que é um problema mundial, 90% dos casos de diabetes tipo 2, que é aquele mais comum, tem como tratamento, como principal forma de tratamento, a mudança de hábito de vida. Exercício físico e alimentação correta. Então, isso significa não somente prevenção, mas significa tratamento. Tratamento de doenças cardiovasculares, de doenças metabólicas, como diabetes, obesidade, prevenção de câncer. Hoje se fala muito no exercício, inclusive, como algo que colabora para o tratamento do câncer ser bem encaminhado, né? Porque muitas das formas de tratamento agridem o coração. Então, o exercício neutraliza esse malefício. Aqui tem as 5 principais causas de morte precoce do mundo. E todas têm relação com os hábitos de vida, né? A pressão alta, o uso do cigarro, o aumento da taxa de açúcar no sangue, o diabetes, a inatividade física e o excesso de peso, a obesidade. E esses fatores interagem. O exercício físico é um potente hipotensor, ajuda a gente a manter o peso, ajuda a remover hábitos nocivos como o cigarro, pelo fato de a gente ficar mais calmo, ficar menos deprimido, a gente precisa menos de aditivos, de drogas que façam a gente se sentir, melhor, né, no decorrer da vida. Então, isso são dados da Organização Mundial de Saúde que enfatizam isso que já vem sendo dito aqui. Isso aqui, eu vou falar bastante desse evento aqui. Houve um TED Talk do SESI e Senai, inclusive vocês vão encontrar essa história, essa situação na internet, e eu vou repetir alguma coisa que eu falei lá, obviamente, de uma maneira um pouco diferente, a gente não é bom ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? Sempre dá para a gente ter uma nova interpretação sobre o que a gente escreveu, sobre o que a gente lê, sempre a gente tem uma nova leitura. E vou contar algumas histórias, vou continuar contando uma das histórias que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem a força da atividade física, a importância do exercício físico, que é algo programado, é algo estabelecido como de forma individualizada, tendo em vista determinados objetivos. Então, tem uma dose e tem uma forma de exercício que interessa mais a cada um de nós. Como a doutora Maria de Fátima falou, cada um é um, né? Cada idoso é um idoso, cada um de nós tem preferências, tem gostos e se sente melhor com determinadas formas de exercício também. E ainda bem que a gente, abrindo o leque, a gente vai ter muitas possibilidades variadas, interessantes, eu vou comentar algumas delas para vocês. O advogado Ari Ciampolini, se tornou um amigo meu no decorrer do tempo, ele veio literalmente para morrer em Florianópolis. Ele morava em São Paulo, estava chegando aos 70 anos, já tinha tido 2 infartos, passado por cirurgia cardíaca, etc. E ouviu lá da equipe médica que eu atendia, num hospital de referência no Brasil, que tinha chegado praticamente no fim da linha, que não tinha mais o que ser feito por ele. Falou, então acho que eu vou chegar nesse fim de linha em outro local, vou para um lugar mais tranquilo. Os filhos dele moravam aqui em Florianópolis, já, 4 solteirões, surfistas, moravam na Barra da Lagoa, e falou, vou lá me juntar aos meus filhos. Pelo menos eu vou morrer tendo uma vista melhor, sentindo o cheiro do mar, enfim. E mal andava, tinha falta de ar, realmente estava muito mal, e não se pensou em transplante cardíaco pela idade, pelas outras doenças que ele tinha, então veio para cá. E foi parar no posto de saúde lá da Lagoa, com o Pedrão, que é o médico
que faz uma medicina legal lá, que interage muito bem com a comunidade, é um figuraça. E o Pedrão falou, olha, o teu coração realmente está complicado, parece uma escola de samba, mas atravessando o ritmo. Ele está mais apanhando que batendo, o negócio está bravo. Falou, vai conversar com o Thales lá na universidade. Ele veio conversar comigo e apresentei a proposta, falei, olha, o esquema aqui é esse. Vamos tentar melhorar com o exercício. Como eu disse, o exercício é uma terapêutica muito importante para o coração e eu acredito que seja a terapêutica mais importante para situações críticas. E o Ari, vocês vão ver que ele vai mostrar que eu tenho razão em falar nisso, falar dessa maneira. Então ele começou a fazer exercício, andava poucos metros, tinha falta de ar, descansava, andava um pouquinho, tinha falta de ar, isso batendo nos 70 anos. Essa história começou aos 70. Ele começou uma nova vida sem precisar desencarnar. Já começou nessa vida mesmo uma nova vida, uma nova etapa da vida, pelo menos. E algum tempo depois já estava andando 1 quilômetro, 2, 3 quilômetros, sem precisar parar. Então, encurtando a história, diagnóstico de doença cardíaca coronária, infartos, insuficiência cardíaca, que estava literalmente na marca do pênalti. E começou a fazer musculação, começou a ficar mais forte também. Era um cara boa pinta, viúvo, aproveitou que estava com tempo livre lá, começou a frequentar, como o idoso tem essa vantagem, como aluno especial algumas turmas. Ele escolhia, ele não ia muito bem pela matéria, não. Ele via onde tinha mais menina bonita, ia para lá. Ficava lá no meio da turma. Sentava sempre elegante, um bom de conversa e tal, e começou a frequentar as aulas também. E quando estava chegando aos 73 anos, para 74, isso, olha, ia morrer antes dos 70. Ele chegou um dia, encontrou comigo lá no corredor e perguntou, vem cá, será que eu posso surfar? Voltar a surfar? Eu falei, eu não entendi, você está falando em surtar? Não, surfar. Ficou bravo até. Eu falei, mas como, que ideia é essa ali? Surfar agora nessa tua idade? Não, mas eu já fui surfista, meus filhos são surfistas, eu estou lá na beira da lagoa. Eu falei, olha, não sei se é uma boa ideia, pode ser que você me convença. Mas sei lá, você dá uma insuficiência cardíaca, tem arritmia cardíaca, vai entrar naquela água gelada de lá, com ondas bravas. Não, você é um surfista diferente. Eu só vou surfar quando não tiver onda e quando tiver quente, quando tiver calor. Eu falei, bom, você está querendo me enganar, né? Então, para mostrar que ele não estava enganando, isso é quando ele começou lá no Cefid, na pista de atletismo, ele apareceu com essa fotografia. Falei, olha, eu fui surfista, assim. Mostrou uma fotografia dele na década de 60, quando ele era surfista lá no litoral de São Paulo, prancha maior que a casa dele, né? E começou a surfar. E entrava em onda também, óbvio. E entrou no circuito catarinense de surf. Ganhava todas as etapas, só tinha ele, de 60, 70, 80 anos. Mas ganhava. Virou uma figura conhecida. Apareceu no Globo Esporte 2 vezes e tal, e contando história. E aqui está ele surfando. Então, 74, 75 anos surfando. Isso, ia morrer 5 anos, 6 anos antes, hein? Ele foi resistente. E essa história durou praticamente 10 anos. Batendo nos 80 anos, desencarnou. E não foi surfando, fiquem tranquilos. Ele acordou morto. Morreu dormindo. Então, eu costumo brincar que, às vezes, dependendo de como a gente dorme, dependendo do que a gente sonha, parece que dormir é mais perigoso do que enfrentar água gelada, onda grande na Joaquina. Então, cuidado, veja o que vocês sonham. Então, essa história é bem emblemática, vou mostrar a importância que a gente deve dar para o exercício. O exercício proporcionou a ele um controle de uma doença cardíaca seríssima, uma grande melhora da condição cardiovascular, então os exames dele melhoraram, o desempenho físico dele no teste ergométrico, no teste cardiopulmonar que a gente faz medindo o consumo de oxigênio, melhorou tudo, mas principalmente melhorou a qualidade de vida dele, melhorou a forma dele viver. Ele viveu mais feliz nesses 10 anos do que nos 10, 20 anos anteriores em que ele estava muito doente, enfrentando hospital, cirurgia cardíaca, pós-operatória difícil, etc. Né? Contar uma história de outra pessoa que vocês estão conhecendo, alguns estão conhecendo hoje, que é a minha história, que também eu recomecei uma nova vida aqui em Florianópolis, batendo nos 40 anos, depois de ter vivido como médico lá em São Paulo, 17 anos, convivendo com uma medicina, que é uma medicina de ponta no Brasil, mas uma medicina muito engessada, muito baseada em exame, em remédio, em tratamento cirúrgico, em intervenção, e que leva pouco em consideração
uma medicina que leva, que dá importância devida, que é devida essa importância, ao estilo de vida das pessoas, ou seja, que tem como meta a base do tratamento, a base da prevenção, mudança do estilo de vida, que tem esses 4 pilares. Exercício físico está lá, atividade física, remoção de hábitos nocivos, uma alimentação equilibrada. Na verdade, a gente pode comer de tudo, desde que coma certo, alimentos naturais, frescos, diversificados, evitando esses produtos industrializados, né, processados, ultraprocessados, etc. E equilíbrio. Equilíbrio mental também. E aí entra, inclusive, meditação. Porque a questão é enfrentar o estresse, mas enfrentar bem o estresse. A gente depende do estresse para viver. O exercício físico é isso. O exercício físico é uma situação de estresse físico que a gente programa no dia a dia. E vai fazendo com que cada vez a gente sinta melhor, em melhores condições para enfrentar esse estresse. Cada vez vai poder fazer mais. É o que o Ari conseguiu fazer. Mal andava, daqui a pouco estava andando 2, 3, 4 quilômetros. Né? E foi melhorando fisicamente. Então, esse estresse foi programado e ele foi conseguindo tolerar mais, fez mais. Mas vale para o estresse do modo geral. Tem gente que consegue estressar mais, tem gente que não consegue estressar muito, cada um sabe qual é a sua dose de estresse, permite pelo menos dormir bem, acordar legal, viver uma vida no dia a dia tranquila. Né? Então é isso, é modular o estresse, são os 4 aspectos. É atividade física, alimentação equilibrada, remoção de hábitos nocivos e modular o estresse. Nunca tentar se livrar do estresse. A aposentadoria, quando o sujeito que pensa em aposentar para ficar em casa de pijama, só vendo televisão e tal, sem estresse, está entrando numa fria. É morte, então. A morte está esperando ele na esquina ali, porque é uma forma de abreviar a vida. Então, a gente tem que continuar se mantendo ativo, se mantendo, se mantendo com metas a serem atingidas, tendo o que fazer, tendo horário para acordar, tendo horário para comer, tendo compromissos. E aposentou, vai trabalhar como voluntário em algum lugar, vai contribuir para a sociedade. Quando a gente contribui para algo, a gente está ganhando a contribuir. Quando o médico, como eu, procura atender bem os seus pacientes, olhando nos olhos, eu atendo paciente muito grave também, porque eu, como cardiologista, eu atendo desde o atleta, que vai fazer o Ironman, até o paciente que está na marca do pênalti, como o Ari, que precisa reformular a medicação para lidar bem com o exercício, etc. Né, Odir? O negócio não é fácil, né? Se enfrenta de tudo. Então, com a mudança para Florianópolis aos 40 anos, a Gabriela está aqui, consegui convencê-la, a gente veio conhecer Florianópolis, eu falei, eu acho que eu venho morar aqui. Falava para meus amigos lá, falava, então quando você aposentar, você vai morar lá? Eu falei, aposentar? Eu vou fazer 72 anos. E ainda, já fiz 72 ou vou fazer? Eu acho que eu já fiz. Às vezes você vê que a cabeça vai confundindo. Eu estaria chegando agora, mas já estou aqui há 31 anos, então eu encurtei a história. Em vez de inventar confusão, mantive o mesmo casamento, até hoje a gente mantém o mesmo casamento, e vim com a mesma mulher e os 4 filhos para cá. Mudei de cidade, eu acho que foi uma mudança mais inteligente. Foi mais fácil. Só que eu cheguei aqui sem conhecer ninguém e reiniciei uma vida. Inclusive, tive que... fui fazer, dar aula de fisiologia e exercício na UDESC, comecei a trabalhar em hospitais, o Rodinho, inclusive, foi meu colega lá do Hospital Florianópolis, não é isso? E na emergência e tal, mas entrei numa área que eu sempre procurei fazer, sempre estudei, porque paralelamente à minha vida de médico, que trabalhava no Hospital das Clínicas, no começo do INCOR, fazíamos dinâmica lá, trabalhava na UTI do Servidor Público do Estado de São Paulo, que é a segunda UTI do Brasil, uma UTI grande, que atende muitos pacientes graves, mas estudava exercício. Fiz medicina do esporte na USP, na educação física da USP, fiz fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina, e isso era meio um hobby. Né? Eu falei, vou ter que fazer isso. Queria fazer lá, não dava certo, e aqui deu para fazer de uma maneira tranquila. Deu para iniciar os programas de reabilitação, né, que a doutora Mirella de Fátima comentou, deu para iniciar os programas de reabilitação, enfim, deu para iniciar uma vida nova, e hoje o que a gente faz aqui, eu não falo isso com vaidade de jeito nenhum, acaba sendo referência fora daqui, porque é algo que deu certo, é algo que a gente fez com convicção, é algo que enfrentou até uma certa resistência, me chamavam de louco. Imagina pegar um sujeito que está na marca do pênalti, indo para uma cirurgia cardíaca, estão pensando em transplante, botar numa escola de educação física de tênis para fazer exercício? Pois é. Eu não recomendava para todo mundo surfar, mas até surfar alguns resolveram fazer depois de 70. Então essa história de Florianópolis é uma história que, infelizmente, não se ensina na escola. A Faculdade de Medicina fala muito pouco disso.
agora, acabei de chegar no Congresso Europeu de Cardiologia, congresso com 33 mil inscritos, que está muita tecnologia presente, mas o estilo de vida está presente também. Então, as verdades vêm à tona depois de ano. Então, não se discute a importância do estilo de vida para a preservação da saúde e para a reconquista da saúde, não como forma de tratamento. Aqui está a história que começou lá no Cefid, estava com o cabelo bem preto ainda, né? O peso era mais ou menos o mesmo, não conseguia engordar. E da cardioesporte também. Aqui tem alguns efeitos do exercício físico. O exercício físico faz uma modificação absurda na vida da gente, já de imediato. Os pacientes perguntam para mim, quanto tempo leva para eu ganhar com exercício físico? Olha, você está pensando em fazer, já começou a ganhar. O teu cérebro já libera certos hormônios que fazem o teu coração trabalhar diferente, a tua circulação já muda. Começou a fazer, uma única sessão de exercício bem feita, já tem um efeito hipoglicemiante. Já faz o que a gente chama de aumento da sensibilidade à insulina, ou seja, a insulina que a gente produz, que por várias razões deixou de ser eficiente, eficaz, ela se torna mais eficiente. Então aumenta o efeito dela. A gente já começa a usar o açúcar como combustível, que está sobrando ali, dando bobeira. Já queima açúcar. Libera substâncias que abrem as artérias da gente. Tanto que, depois de da primeira sessão de exercício, alguém que usava insulina umas 4, 5 horas depois, tem que fazer um lanche, que é capaz de ter hipoglicemia. Então a coisa muda, é uma mágica, e esse efeito do dia a dia é um efeito que vai se somando. Ele vai otimizando o processo no decorrer do tempo. Tá certo? Esse slide aqui eu acho muito interessante, né? Meus colegas cardiologistas estão aqui, né? Já me viram apresentar esse slide algumas vezes. Mas esse é um trabalho do americano que a gente já trouxe a Florianópolis algumas vezes. Participou do congresso do DEC, participou de eventos importantes aqui, que é um departamento que eu atualmente presido na Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é o Jonathan Myers. Em Barra Preta, estão vendo as pessoas aparentemente saudáveis. Fizeram todos os exames que a doutora Maria de Fátima recomendou e está legal, você está pronto, está bom. Volta o ano que vem. Em Barra Branca, os que têm doença cardíaca. E o que mostra ali é uma taxa de mortalidade inversamente proporcional ao desempenho físico das pessoas. Então, uma alta chance de morrer antes do tempo, de morte precoce, os indivíduos com muito baixa aptidão física. Quem fica sentado o tempo inteiro deitado, mal levanta, anda e já está cansado. E não há diferença estatística entre quem tem e quem não tem doença. E vai diminuindo. E no outro lado, no outro extremo, está as pessoas que têm excelente desempenho físico. E mais uma baixíssima taxa de mortalidade, de morte precoce, por todas as causas, não é só por doença cardíaca, por depressão, por câncer, por diabetes, enfim, pelo conjunto de doenças que encurtam a vida da gente. E, mais uma vez, sem nenhuma diferença entre quem tem e quem não tem doença cardíaca. Mostrando que mais importante do que fazer exames é olhar no olho do paciente, pelo menos eu faço isso, e perguntar o que ele anda fazendo com a vida dele. Se ele está fazendo exercício físico, se ele ainda está fumando, se é um fumante, se realmente está comendo arroz e feijão, de preferência arroz integral com feijão que não tenha tanta gordura, pode ser uma feijoada light. Põe lá couve, pode até ter uma linguicinha ali, mas só para enganar, né? Bastante salada, verduras, legumes, enfim, você está comendo de tudo, a carne, o peixe, a gordura, a proteína são importantes numa proporção. A nossa alimentação tem que ter, inclusive, uma certa quantidade de proteína, tem que ter uma certa quantidade de gordura, senão a gente desequilibra. As vitaminas A, D, E, K, por exemplo, são veiculadas e armazenadas na gordura. Então a gente precisa disso para a nossa saúde do osso, para a saúde vascular, inclusive. Mas de forma equilibrada. E comer na hora certa. Veja, 3 a 4 porções de verduras, frutas, verduras e legumes por dia, ou seja, em cada refeição a gente tem que ter um representante desse grupo. Frutas de manhã, uma boa salada na hora do almoço, uma sopa de verdura e legumes à noite, etc. Só isso já reduz mortalidade. Tem estudos mostrando isso, tem o tal do estudo PEER, que mostra isso, uma população grande, 170 mil pessoas sendo seguidas há algum tempo, feito em 5 continentes. E aí entra a recomendação, entra a receita de bolo, né, que a gente tem que ter uma ideia, mas daí individualiza. Isso é uma recomendação do que é mínimo necessário para que a gente mantenha a saúde. Que seria 5 vezes por semana, né, 30 minutos de atividade, ou 25 minutos de uma atividade mais intensa 3 vezes por semana,
Crianças, 60 minutos de uma atividade física assim todos os dias, o que acaba sendo muito pouco, né? Os melhores resultados para ganho de saúde, física, mental, etc., é com 5 vezes mais do que essa recomendação básica. As crianças, pelo menos no meu tempo, e no tempo de todos nós que estamos aqui, não estou vendo nenhum que é tão novinho assim, ficavam, era 4, 5, 6 horas de atividade física por dia. Acordava de manhã, comia alguma coisa, ia jogar bola, ia correr, ia nadar, ia subir em árvore, chegava em casa meio sujo na hora do almoço, lavava a mão, às vezes nem queria lavar a mão, queria comer rápido para ir para a rua brincar de novo. Então, quer dizer, era muito mais do que esses 60 minutos. Só que tem crianças hoje que não tem nem isso por dia, quer dizer, computador o dia inteiro, isso aí é um desastre para a saúde, vai ser um idoso doente. E vão viver mais tempo, né? Vão viver mais tempo com doença por mais tempo também. Mas tem limite. Será que muito de uma coisa boa sempre vai ser bom? Essa que é a pergunta que é feita aqui. Será que muito de uma coisa boa continua sendo bom? E tem. Hoje em dia, só na Europa tem 2 milhões de pessoas correndo maratonas. O Ironman de Florianópolis, quando eu comecei a fazer pesquisa no Ironman, na segunda edição, tinha um número que não era tão grande de pessoas, e hoje em dia bate nos 3 mil, 4 mil, sei lá quantos, em 10 minutos se esgota a inscrição, abre na internet e esgota. Então tem muita gente fazendo o Ironman, que é uma loucura, que significa nadar 3.800 metros no mar, em seguida pegar uma bicicleta, porque foi pouco aqui nadar quase 4 quilômetros no mar, pedalar 180 quilômetros, daí larga a bicicleta e rápido, para não perder tempo, troca de tênis, põe o tênis, vai correr 42 quilômetros. E eu imaginava que isso fosse coisa para poucos, e é coisa para muitos. Que gente que foi sedentária até 30 anos, que tinha muito peso, etc., começa a andar para emagrecer, daqui a pouco se empolga, começa a correr, e 5, 6 anos depois está completando o Ironman. Não é como os que ganham em 8 horas, mas em 16, 17 horas, o que é pior, porque o desgaste é muito maior. Então, tem exageros. A gente tem que saber modular esse estresse. O que é bom? O que é bom é o que faz a gente ficar feliz. É a questão de... Costumo dizer que exercício bom é exercício que nos joga para cima. Tem 2 regras que eu levo em consideração. Primeiro, você te pergunta, o que eu devo fazer? Começa caminhando. Meia hora por dia, é o mínimo, já recomendável. E se você consegue caminhar mais rápido que o ritmo normal, já faça isso. E na medida que consegue fazer mais, vai fazendo mais. Tudo bem. Tem limite? Lógico que tem, a gente vai comentar sobre isso. E como é que eu vou saber se isso está dando certo? Em primeiro lugar, você vai saber porque está se sentindo bem fazendo. E vai se sentir melhor ainda porque fez. Você vai ficar de melhor humor, vai dormir melhor, vai ter maior disposição para o trabalho, vai funcionar melhor na vida conjugal, inclusive naquilo que vocês estão pensando agora. Entendeu? Está dando certo. E quando a coisa não está legal? Não está legal quando você cansa em demasia, se sente mal fazendo. Quando você começa a funcionar pior no dia a dia, cheio de dor, irritado, dorme pior, passou do ponto. Entrou na tal da síndrome de excesso de treinamento, que é uma das coisas que eu estudo lá nas minhas pesquisas, lá, orientando o pessoal do doutorado. Então, é uma das regras. Então, a gente vai ganhando, veja, vai ganhando, a linha verde vai despencando, vai diminuindo a possibilidade de ser obeso, de ter pressão alta, diabetes, cai o risco de doença cardíaca, cai o risco de arritmias, como fibrilação atrial, enfim, melhora o desempenho cardiovascular de um modo geral, mas chega um ponto que começa a surgir problema. Depois do exercício, vai dosar o sangue e tem enzimas lá que aparecem em coração infartado. Aumenta a troponina, aumenta sei lá o quê, tem uns nomes complicados aí. Então parece que chegou num... Ou então começa a fazer e começa a se sentir muito cansado. Então daí entra as especulações. No decorrer de uma vida, o exercício físico, além da conta, pode trazer problema e culminar com doença cardíaca séria. Então, a gente tem que estabelecer limites. E a palavra de ordem é a assimilação do treinamento. O treinamento bem assimilado faz com que, em primeiro lugar, a gente funcione bem durante e depois do exercício. E a gente observa certos resultados que são objetivamente constatados. Vai caindo o batimento cardíaco, o batimento do atleta é 50 batimentos por minuto. No sedentário, 80, 90 batimentos por minuto. Ou seja, o coração de um se tornou muito mais eficiente. Bombeia muito sangue de cada vez, não precisa trabalhar tantas vezes por minuto. O coração trabalha mais no exercício, mas descansa todas as horas depois.
Isso compensa, é um coração que vai economizando, vive mais, vive melhor por causa disso também. Então vai caindo o batimento cardíaco, significa que o volume do coração está sendo maior, porque ele está bombeando mais sangue, e vai aumentando o que a gente chama de consumo de oxigênio, a nossa capacidade respiratória, de aproveitar o oxigênio, transportar esse oxigênio, usá-lo dentro da célula para produzir energia. Então isso vai aumentando, a gente mede isso. Baixa a pressão de todo mundo. Aqui é um atleta que aumentou a carga de treinamento. Então, mesmo o sujeito que já está treinado, algum de vocês aí que tenha feito exercício a vida inteira, mas resolve, por alguma razão, aposentou, está com mais tempo, eu vou aumentar o meu treinamento. Consigo descansar à tarde, consigo comer melhor, durmo melhor, então acho que eu vou assimilar mais. Consegue. Vai baixar a pressão também. Esse aqui é um atleta que já tinha pressão baixa, tinha batimento baixo, em 4 meses de aumento de volume de treinamento, ele ficou com a pressão, batimento cardíaco mais baixo ainda, o batimento cardíaco era 52 e veio para 40 e poucos, 44, e baixou a pressão também. Melhora, inclusive, a função sexual, porque tudo, a circulação é importante para o nosso cérebro funcionar legal, para o nosso sistema cardiovascular, o coração ficar bem oxigenado, e na esfera sexual também, a circulação é importante, tanto em homens quanto em mulheres. Disfunção sexual, principalmente em gente mais jovem, tem relação com dificuldade circulatória. Isso se resolve com exercício também, aumenta a produção do tal do óxido nítrico, que é o efeito semelhante a dessas drogas que se usa por aí para melhorar o desempenho do homem, por exemplo, melhorar a função erétil, sem os efeitos colaterais. Isso aqui é um trabalho que eu orientei na UDESC, foi uma tese de doutorado, em que a gente pegou idosos com insuficiência cardíaca e com testosterona baixa. Separou em 2 grupos para o sorteio. Esse trabalho eu apresentei no Congresso Mundial de Cardiologia lá em Melbourne, na Austrália. Separamos em 2 grupos. Foi o trabalho do Lourenço Demara, que é um médico que trabalha comigo lá na clínica, que é um sócio da clínica Cardiosport. Um grupo só fez exercício como tratamento, continuou com o tratamento farmacológico. Fez exercício. Outro grupo, além de exercício, usou testosterona. Houve diferença nos grupos, houve apenas no exame. O grupo que usou testosterona teve mais testosterona no sangue, quando dosou. Mas em termos de melhora do desempenho físico e melhora da função sexual, foi a mesma coisa nos 2 grupos. Mostrando o poder do exercício físico e a falta... Quer dizer, mostrou não haver necessidade para uso, inclusive, hormonal, na maioria dos casos, quando a pessoa adota um estilo de vida saudável. Aqui está o grupo da UDESC, dançando, que é outra forma muito interessante de exercício. Dançando a gente faz o exercício melhor do que de uma maneira mais mecânica, engessada. Ou seja, a gente atinge o mesmo batimento cardíaco quando a gente está correndo ou andando rápido na rua, mas com uma percepção de esforço menor. Então, numa esteira, por exemplo, ficar 30, 40 minutos na zona alvo de treinamento, com batimento cardíaco estabelecido para cada um, isso é individual, acaba sendo meio maçante. Mas dançar 2, 3 horas é tranquilo. Então faz mais, sentindo menos, com maior prazer e com outros efeitos interessantes, porque tem outras zonas do cérebro que também vão agir em sintonia, porque tem a música, tem uma série de coisas, o contato entre as pessoas, tudo isso. Né? Isso aqui é um trabalho que eu apresentei em outro Mundial de Cardiologia na China, mostrando a redução da pressão do batimento cardíaco, a resposta cronotrópica aqui, que depois tem no batimento. A resposta cronotrópica, ou seja, o mesmo batimento cardíaco, os pacientes que estavam na esteira atingiam dançando o mesmo batimento cardíaco. Isso é algo natural. Por isso que um dança mais rápido, o outro dança mais devagar, tem a ver também com a capacidade física de cada um. E aqui a questão de baixar a pressão. E essa é uma tese que eu defendo. Inclusive, isso aqui está nos arquivos brasileiros de cardiologia, que é mostrando que, quando a gente pensa em beneficiar as 2 coisas, sistema cardiovascular, coração, e também melhorar a função sexual das pessoas, tornando mais felizes, a maioria fica mais feliz com essas 2 coisas acontecendo juntas. Pense na dança, que é uma boa solução. E aqui está o grupo de dança, estou encerrando já, do Cefid, que começou a fazer exercício por ter uma doença, o exercício era tratamento. Quando perceberam que tinha dança à disposição, começaram a dançar, optaram pela dança. Adesão ao exercício é uma coisa complicada, adesão ao tratamento, de modo geral, é complicado, as pessoas não tomam o remédio que tem que tomar, não vão fazer exercício como tratamento, como deveriam fazer, mas os dança, iam 3 vezes por semana, ainda dançavam no final de semana, então era uma super adesão.
Uma super adesão. Era mais... E depois se tornou, inclusive, uma manifestação artística. Eles formaram o grupo de dança e aqui estão se apresentando no SIC num evento de dança. Um evento de dança, tem um nome lá que é estadual de dança, concorrendo, inclusive, com um grupo, um festival de dança, se apresentando no palco lá. Então é algo que, além de ser exercício, virou um hobby, depois virou uma manifestação artística, o que é tudo de bom, né? Encerrando já, o Rigato foi uma pessoa que me abriu a cabeça para eu fazer uma medicina que eu faço hoje, e falava dos corações acessórios, respirar fundo. Se vocês, olha, estiver no avião muito tempo, estiver chateado com uma palestra, etc., respira fundo. Quando eu respiro fundo, eu trago mais ar para os pulmões, trago mais oxigênio e trago mais sangue também. Quando eu expulso o ar, eu estou expulsando o ar e estou bombeando o sangue também. Funciona como uma bomba acessória. Coração, pulmão, a panturrilha, etc. O Rigato falava disso, e não é à toa que esse mero treinamento respiratório melhora a aptidão cardiorrespiratória e reduz morbidades, né? Isso aqui é um trabalho, um outro congresso que a gente apresentou, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado que eu orientei, foi um mero treinamento respiratório num pré-operatório de cirurgia cardíaca, mais um ensaio clínico. Sorteio, um grupo fez o treinamento respiratório, respirar fundo, 3 vezes, séries de 3 inspirações, um threshold, então 3 vezes respirando fundo, puxando contra uma resistência, 2 vezes por dia. O que se observou foi isso, uma redução de pneumonia, uma redução de atelectasia, que é colapsamento do pulmão, e de derrame pleural no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Esse mero treinamento respiratório está na meta-análise da Cochrane, mostrando como sendo um dos 7 estudos do mundo que mostraram essa repercussão num pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, até respirar fundo funciona, quer dizer, como forma de combater uma inatividade física. Então, de modo geral, é isso que eu tinha que falar para vocês. Eu agradeço a atenção de vocês, depois a gente vai estar à disposição para conversar. Realização: Brande, Centro de Eventos, Rua Flúvia Dulce, 757A, Estreito, Florianópolis, Santa Catarina. Estarão presentes os conferencistas Haroldo Dutra Filho, apresentação única na sexta-feira, dia 4. Nos dias 5 e 6 estarão presentes Simão Pedro, Anete Guimarães, Arthur Valadares, Sidney Lourenço, Ana Guimarães,